Sejam todos bem-vindos. Boa noite, YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Dores Nunca Mais. Aqui neste canal eu te ensino a ficar livre das dores de cabeça, das dores inflamatórias e das dores musculares de forma definitiva. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre gastrite e a visão da medicina tradicional chinesa sobre essa doença ocidental, né? Isso eu tô falando pelo nome, porque a medicina ocidental, ela classifica como nomes, mas a medicina tradicional chinesa, ela não tem esse costume, porque a medicina tradicional chinesa, ela se importa com os sintomas que a pessoa está sentindo e assim ela classifica para poder escolher o que nós devemos fazer. Então, essa é uma das diferenças da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela tem como base para harmonizar, né, o que nós chamamos aqui no Ocidente de doença. A medicina tradicional chinesa chama de desequilíbrio energético. Então, essa é uma premissa de que se você equilibrar a sua energia vital do seu corpo, chamado de Qi, então você vai restabelecer a sua saúde e vai ficar livre de doenças, de dores para sempre, como é o propósito, né, dessa live, dessa série. Então vamos lá. Nós vamos falar, boa noite, YouTube. Nós vamos falar sobre gastrite, né? E também nós podemos falar sobre úlceras. O que vem a ser? Úlceras são feridas, mas que na medicina chinesa elas começam de uma maneira diferente do que a gente entende aqui no Ocidente. Então, eu vou colocar aqui, quem está no YouTube vai poder ver os slides, quem está no Instagram e quiser migrar para o YouTube, é Farmácia do Mato também, do mesmo jeito que estamos aqui no Instagram. Então, vamos lá. Então, nós falamos, segunda-feira, nós falamos sobre dores de estômago. E nós vamos continuar esse tema, falando sobre o que nos leva a ter dor de estômago. Na segunda-feira, nós focamos em dor de estômago de frio. Então, hoje nós vamos falar de dor de estômago de calor. Sim, porque na medicina tradicional chinesa, nós temos o Yin e o Yang, né? Isso já é um diferencial dessa classificação em que o Yin é o frio, é o pesado, é o denso, é o que fica mais parado. E o Yang é o calor, é o que esquenta, é o que agita mais. Então, se nós temos um comportamento que nos faz agitar, por exemplo, ficar inquietos, isso é um comportamento tido pela medicina tradicional chinesa como Yang. Então, assim, são todas as síndromes, todas as desarmonias no nosso corpo, pela visão da medicina chinesa. E aí, nós temos aqui no slide, só relembrar que o Qi do estômago é a energia vital do estômago, ela vai descender. Então, nós recebemos o alimento, né, pela boca, passa pelo nosso sistema digestório e o estômago, quando ele recebe o alimento, a energia vital do estômago, boa noite, a energia vital do estômago, ela tem que descer. E a energia vital do baço, ela tem que subir. Então, aí, se houver inversão desse fluxo do estômago, que tem que descender, né? Descer, ele subir, isso vai causar um problema na nossa saúde. E se, da mesma forma, se a energia do baço não conseguir subir, ascender para encontrar com a energia do pulmão, isso também vai causar uma deficiência da nossa energia. Então, vamos lá para as dores de estômago, relembrar o que a gente falou Só um minutinho aqui, gente, do YouTube. Peraí. O que a gente falou na segunda-feira.
Então, na segunda-feira, nós falamos um pouquinho que o frio invadia o estômago. Então, eu vou relembrar com vocês, né? Os sintomas seriam de dor severa, né? De início repentino. Então, isso é o frio, de tremor, de desejo de aquecer a área do estômago, de ausência de sede, de vontade de bebidas mornas ou bebidas quentes, e dor que alivia com a pressão e náuseas e vômitos. E a segunda doença relacionada com o frio, tá? Nós falamos sobre a dor por retenção de alimentos. Então, uma dor surda na região, né, do abdômen, que piora com a pressão. Isso é o alimento parado, tá? Regurgitação ácida, soluços, respiração fétida, vômitos de alimentos não digeridos. Isso aí é porque o frio invadiu o organismo, invadiu o estômago e parou, né? Então, no momento que o alimento deveria descer, ele ficou parado. Então, o tratamento era dispersar o frio, aquecer o estômago. Então, a gente usaria ervas amornantes, né? Picantes e amornantes, para que a gente pudesse fazer essa liberação. E aí, hoje a gente vai começar com o terceiro tipo de dor, que a energia do fígado, ela invade o estômago. Então, para a medicina chinesa, o fígado, ele pertence ao elemento madeira, né? O baço e o estômago pertencem ao elemento terra. E madeira, ele gera o fogo e o fogo gera a terra. São 5 elementos na medicina tradicional chinesa. Então, assim, a medicina tradicional chinesa, ela divide nesses elementos, porque à medida que a gente vai entendendo a natureza externa ao nosso corpo, nós entendemos a natureza interna também do nosso corpo. Então, o chinês, ele observa a natureza e traz isso, né, para dentro, para observação. E qual o diferencial? Você fazendo isso, observando, se atentando às características da desarmonia, né, da doença, do nome chamado doença aqui no Ocidente, você vai conseguir harmonizar o seu corpo e ficar livre para sempre das dores. Então, assim, o terceiro tipo de dor é a da estagnação da energia do fígado. E a energia do fígado invade a energia do estômago. Então, isso causa uma estagnação dos dois. O fígado já está com a energia estagnada e o estômago fica com a energia estagnada, não conseguindo descender essa energia. Isso também vai fazer com que a comida fique parada, a dor vai se estender para as laterais, assim, do corpo, né? Vai haver uma distensão abdominal, vai haver a eructação, vai voltar aquele gosto ruim e a pessoa fica suspirando. Então, a pessoa está no momento, geralmente isso acontece no momento de raiva, de irritabilidade, e a pessoa, além dessa raiva, dessa irritabilidade, ela tem o costume de ficar assim, porque é como se a energia ali estivesse parada e está tentando fluir. Então, esses suspiros é uma forma de tentar mover. Então, também tem a sensação de dor, de fome, de forma desconfortável, e os lados da língua ficam vermelhos, né? Então, vamos lá. O outro tipo de dor é o calor no estômago. Então, assim, vocês podem acompanhar aqui o slide, que mais na frente, os próximos slides, eu vou passar algumas plantas que a gente pode usar para ajudar nesse processo. Então, no calor no estômago, lembrando que eu não falei, né? A medicina chinesa, ela não fala se é gastrite, se é úlcera, são processos que vão evoluindo, porque uma gastrite, que a gente conhece aqui no Ocidente, né? Começa com uma queimação, a gente não dá muita importância, então na medicina chinesa é da mesma coisa. Pode começar até com
alimentos que ficaram estagnados, né? A energia que ficou parada, por causa até, por exemplo, né, no slide anterior, da energia do fígado que estagnou, e isso vai acontecendo com frequência e vai se cronificando. A cronificação, a gente fala que é a partir de 3 meses. Não foi resolvido em 3 meses, então é uma coisa que virou crônica, né? Então, essa parte aí da calor no estômago, dor epigástrica, então queimação. Então, isso aí já começa a aparecer, a pessoa fala, eu tô com azia, com má digestão. Por quê? Aqui no Ocidente nós não temos esse costume, né? Falar de calor no estômago, de frio no estômago, de umidade do estômago, isso é relativo à medicina chinesa. Então, além dessa queimação, a pessoa tem sede, tem irritabilidade, porque ela tem sede porque ela já está com calor. Quando lá foi acometida do frio, ela tinha sede, às vezes de líquidos mornos, às vezes de líquidos quentes e às vezes de pequenos goles quando estava com umidade. Então, aqui ela vai ter essa sede, que já vai ser diferenciada de líquidos mais frios, a regurgitação ácida, né, que é aquela acidez que volta assim na garganta. A língua pode estar revestida de amarelo, né? Então, assim, a gente vai atendendo e vai ver, mas eu esfrego a língua. Então, assim, a pessoa pode esfregar porque a saburra vai ficar amarela mesmo. Isso não é falta de higiene, não é mesmo do organismo, é uma patologia. Então, o chinês, ele observa muito o pulso, ele observa muito a língua, a cor da pele, tudo isso indica para o chinês que ele está melhor ou está pior, né, para fazer o diagnóstico. Então, os princípios de tratamento no calor do estômago vai ser de clarear esse calor. Isso significa o quê? De tirar o calor, de refrescar mesmo ali o estômago. Restabelecer a energia do estômago que tem que descer, porque nesse momento, quando está ali aquecido, ele continua parado e ele vai aquecer esse alimento, não vai conseguir descender de forma que deve ser feito pelo organismo de forma normal. Então, o fogo no estômago. Essa aí já é vamos dizer assim, uma evolução de forma ruim, né, no corpo. Porque esse fogo no estômago, ele vai trazer sangue, porque o sangue ele não consegue, né? Quando o fogo acomete o organismo, não é o fogo que a gente conhece aqui não, mas o chinês, ele só quer dizer que é um fogo de uma forma piorada. Então, boa noite no Instagram. E aí é o calor de uma forma piorada, é o calor de forma exacerbada. Então, a gente, assim, sabe quando a gente tem calor, que tá queimando, né? O estômago tá queimando e começa a piorar. Se a gente sabe, assim, por exemplo, sangrar é uma forma de piorar, né? Então, vamos lá. A dor tipo queimação. Então, essa dor vai ser uma dor mais forte. A pessoa quer sede de água gelada. Ela sente a boca seca. A irritabilidade é um grau mais avançado, né? As gengivas podem sangrar. O hálito vai estar muito mais fétido do que quando é calor no estômago. O vômito pode conter sangue, né? A face vai estar vermelha. E vai haver constipação e obstipação, né? A constipação, a pessoa vai ficar com o intestino preso, porque está sendo consumido os líquidos orgânicos ali. Dentro da medicina tradicional chinesa, o estômago e o baço pâncreas, que pertencem ao elemento madeira, eles geram energia para o pulmão e para o intestino grosso. E o intestino grosso vai responder. Se o estômago está com calor, o intestino grosso também vai ficar com calor. E o que é esse calor manifestado no corpo? É as fezes ressecadas. Então, assim,
Nesse caso do fogo no estômago, a pessoa também vai ter a mente perturbada, tá? Então, o tratamento tem que ser drenar o fogo, e aí as ervas vão ser amargas e refrescantes. Já não vão ser mais, e podem ser picantes também, mas já não vão ser mais só picante ou só refrescante ou só fria. Ela precisa ser amarga para descender, porque o chinês, ele classifica as ervas em sabores, em direções. Então, as ervas que têm um sabor mais amargo, como por exemplo um picão, ele tem um sabor amargo, ele vai fazer descender pelo que a gente chama de vias baixas, ou seja, através da urina, através das fezes, né? Então, nesse caso do fogo no estômago, a gente tem que observar, porque tem que ser uma erva com um direcionamento para baixo mesmo. E no calor, é uma erva que pode ser picante, que pode só expulsar, tirar do centro e colocar para fora, às vezes até por via de transpiração. Então, esse calor. Nesse caso também, a gente vai tonificar o yin do estômago. O yin é o quê? É o mais pesado, é o mais devagar, é a água, né? Dentro da medicina chinesa. Então, se tem calor, eu tenho que fazer o quê? Apagar esse fogo com a água. Então, eu vou jogar água, vamos dizer assim, nesse fogo, para que restabeleça a saúde e eu fique livre das dores, da dor, né? Da gastrite, da dor no estômago, nesse caso. Que nesse caso aqui do fogo, ele já virou úlcera, ele já está num estado assim, bem à frente, né? E já contaminou o intestino, já tem aí na gengiva sangue. A gengiva sangra, pode ser de forma espontânea, pode ser quando passa o fio dental. Então, a pessoa tem a litose, a pessoa pode ter dores assim na região do trigêmeo, que é essa região que ele passa aqui nos olhos, aqui na bochecha e aqui mais na mandíbula. Então, e aí a gente vai estabelecer também, através de plantas, a descida da energia do estômago, né? Então, vamos ver aqui. Aí, o outro caso é o caso de umidade e calor no estômago. Então, nós também vamos precisar de plantas, de chás, de cápsulas, de forma diferente, escolher as plantas de uma forma diferente, de acordo com essa síndrome. Então, nesse caso de calor no estômago com umidade, a pessoa sente uma opressão, né? Ela sente, além daquele estômago, aquele incômodo no estômago, ela sente que ela tá como se tivesse falta de ar, ela tem dificuldade, ela fala, tá doendo aqui, então assim, tá incomodando. Então, é uma dor que não incomoda tão fortemente como a outra. Ela pode sentir gosto amargo na boca, né, ao longo do dia. Ela pode ter náusea, ela pode ter vômito, e ela tem aquela cefaleia na região frontal aqui, e aqui nessa região que a gente, que é onde passa o meridiano, tá? Aqui, ó, o meridiano do estômago, aqui, esse aqui, ó. Eu não tô conseguindo ver aqui direito para mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar aqui esse mais escurinho aqui e esse aqui, tá? Então, o que precisa fazer? Clarear esse calor, mais uma vez, tirar através de plantas, através de comida, esse calor do estômago. Então, em comidas, a gente vai escolher plantas que estão mais frias, por exemplo, no caso, a banana, que é mais fria, a manga, que é mais fria, né? A uva, que é mais fria, e a gente vai escolher outras plantas, né, para tirar esse calor, mas a gente vai ter um cuidado com a umidade, né? Porque existe algo parado ali, existe ou água parada, ou gordura, isso é gerado por uma descompensação na alimentação. E por causas emocionais também, né? A mucosidade e o fogo no estômago é uma patologia mais agravada,
né? Do que só fogo no estômago. Essa patologia, aqui na medicina ocidental, nós chamamos de transtorno bipolar ou maníaco depressivo. Então, os sintomas são parecidos, né? Tem, né, aquele sintoma de épocas de euforia e épocas de depressão. Épocas que a pessoa está muito agitada e épocas que a pessoa está apática, não tem interesse por nada. E aí, além desse, esse é um dos sintomas, a pessoa pode não ter, porque não, pode ainda não ter essa mucosidade chegada, né, a outras regiões, mas pode ter boca seca, sem desejo de beber água, porque apesar do calor que existe umidade. Então a pessoa tem o calor no estômago, mas ela não tem vontade de beber água. Muco nas fezes, então mesmo as fezes ressecadas, às vezes no início, depois não sai tão ressecada, e aí tem muco nas fezes. Boa noite, Instagram. Inquietação mental, então a pessoa, por causa do calor, ela fica inquieta, os líquidos não fluem, porque assim, tá ali algo parado, então a pessoa vai ficar inquieta. Língua vermelha e pegajosa, essa língua é muito úmida, com uma saburra bem grossa, e ela pode ter uma fissura no meio da língua, que é a região do estômago e do baço, e o tratamento é eliminar esse calor, eliminar essa mucosidade, né? Vamos tonificar o rim do estômago, observando o baço, porque o baço ele não gosta muito de frio, né? Então eu preciso aquecer. O estômago também, ele não pode ser frio nem calor. Então tem que haver o equilíbrio, que é a base da medicina chinesa, que é o taoísmo, que fala muito da importância desse equilíbrio, do equilíbrio de tudo que a gente faz, inclusive da nossa saúde, para que a gente restabeleça essa saúde e fique livre de dores. E restabelecer a descida da energia do estômago, né? Então, só para relembrar aqui, quem não assistiu a aula anterior, a aula de segunda-feira, ficou gravada, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, e quiser dar uma olhada sobre os hábitos que causam desordem, porque são hábitos que muitos de nós fazemos, que é alimentar assistindo televisão, ou vendo telefone, ou lendo, né? Alimentar tarde da noite. Então, o ideal é alimentar 3 horas antes de deitar, né? Ficar beliscando a comida, comendo toda hora, isso vai enfraquecer a energia do nosso estômago, né? Fazer com que fique alimentos parados. Então, só para lembrar, a premissa da medicina tradicional chinesa que eu coloquei para vocês na segunda-feira é que nós devemos, enquanto a gente tem o estômago cheio, o intestino deve estar vazio. À medida que a gente tem o intestino cheio, o estômago deve esvaziar. Isso fala da gente comer pouco em horários regulares, né? E não ficar beliscando a comida para não enfraquecer a energia do nosso estômago. E aí, eu falei de alimentos, que está aqui no slide, quentes, alimentos que são yang, alimentos que são yin, né? O que é alimentos yin? Que tem maior afinidade com a mucosidade, maior afinidade com a lentificação, com o mais pesado, com o mais denso. Então, por exemplo, uma gordura, né? Uma comida crua, ela vai ter uma digestão mais dificultada, mais lenta. Então, isso em alguns momentos ele vai ser bom, né? Então, o que eu vou fazer? Eu estou tonificando o yin. Então, nos slides anteriores, eu coloquei tonificar o yin do estômago. Claro que a gente tem que tonificar com alimentos adequados, né? Então, assim, aí no slide você tá vendo que tem aí saladas, né? Cruas, bebidas frias. Essa é a forma errada,
né? Eu vou procurar alimentos naturais que tem a temperatura fria, que seja refrescante, por exemplo, como o caso da banana. Então, um estômago que está com muita dor, que está com calor, é interessante eu usar a banana. Se ele não está, se ele está com umidade, aí eu tenho que verificar o que eu vou colocar junto dessa banana para que eu melhore a condição desse estômago, né? E se esse estômago tá com calor, eu tenho também que evitar alimentos que aquecem, que são bebidas alcoólicas, condimentos, conservantes e todas essas coisas que estão aqui no slide, tudo isso vai desequilibrar, né? A energia do baço e do estômago, mas principalmente do estômago, a princípio, assim que ele chegar e vai impactar, o baço ele não vai conseguir retirar a energia e vai começar a entrar em deficiência, e o estômago também vai entrar com energia de deficiência. E aí eu vou colocar algumas plantinhas para vocês. Hoje eu vou falar menos, porque hoje é feriado, nós estamos aí, muita gente está descansando, né? Mas só para pontuar, por exemplo, a carqueja, então ela é amarga e refrescante e ela vai atuar no estômago, no fígado, nos rins. E aí tem alguns sintomas. Se você perceber que existe, boa noite, está restaurando filhas. Se você perceber que existe náuseas, peso abdominal, dilatação abdominal, irritabilidade, raiva, gosto amargo na boca, o rosto tá mais vermelho, então esse é um sintoma de que você deve usar a carqueja. Então, assim, na minha experiência de atender pessoas, é muito interessante, porque outro dia eu fui atender eu estava diante de um casal, né? E aí eu tava atendendo a esposa e falei com o rapaz assim, você tem pressão alta? Porque ele tá com o rosto vermelho, ele já está com o pescoço vermelho. Então, lembrando, na medicina chinesa, a gente olha todos os sintomas, a gente olha para a pele da pessoa. Então, ele falou, a esposa dele falou assim, ele tá sempre com o rosto vermelho, é porque ele pega muito sol. Aí eu falei, olha, isso não é porque pega muito sol. Aí ele falou, não, de fato não é. Isso quer dizer que ele está com o rosto vermelho, com o pescoço assim vermelho. Isso quer dizer que ele está com a energia yang em excesso, que ele está com calor no corpo em excesso. Então, a gente precisa ter esse olhar para falar com o cliente nosso, com o paciente. E aí, esse é um caso que eu poderia indicar carqueja, caso ele tivesse mais calor, porque se eu vejo que ele está só com calor no estômago, eu posso indicar. Se ele está com calor no fígado, no estômago, também posso indicar, né? E existem outras ervas que, se ele estiver com calor no coração, que é pressão alta, né? É um dos sintomas, com batimentos cardíacos acelerados. Então, eu posso indicar outras plantas, como o mulungu, por exemplo, para tonificar o yin daquele órgão. Então, o próximo aqui é a jurubeba. Aqui, perto de casa, eu sempre encontro a jurubeba no sacolão. Então, ela é muito fácil, pelo menos aqui para mim, de achar. E essas ervas que eu tô falando, vocês podem comer, porque a jurubeba é um alimento, né? Então, vocês podem comer, podem fazer o chá e podem encontrar em cápsulas manipuladas também. Então, ela tem a natureza amarga, então ela vai ser excelente para quem tem calor ou fogo no estômago, picante e refrescante. Então, ela atinge o fígado, o estômago, o pulmão e a bexiga. Então, a bexiga, qual vai ser a manifestação? Urina escura, urina com mau cheiro, né? O pulmão, a pessoa pode estar com falta de ar. Tem aqui no fundo. Ai, que legal que tem aí a jurubeba. Pois é, eu não tenho a jurubeba, que é só comprando mesmo. E aí, você pode ter outras manifestações do tipo vômito, a dilatação abdominal, a sensação líquida na barriga, de líquido na barriga. Essa sensação
você apalpando a barriga, ela está mole, ela não tem uma massa, né? Porque existe o caso de massas, gases de empachamento e de ascite, que é o que a gente chama, né, popularmente de barriga d'água. Então, a gente tem aqui a madressilva, para a gente finalizar, que eu coloquei ela aqui, que ela é doce, amarga e refrescante. O doce, ele vai ter a direção exatamente do baço e do estômago. E também tem do pulmão. Então, em casos que você vê que você tá com a boca inflamada, né? Às vezes aquelas feridinhas, a pessoa que dá constantemente é porque existe calor no estômago dessa pessoa. Então, assim, é por falta de higiene. Não é por falta de higiene. Pode ser uma bactéria, um vírus? Mas a pessoa que está com isso recorrente, gente, é porque ela tem calor no estômago. Então, diarreia com muco, né? Pus com sangue. Então, nesse caso aí, a madressilva vai ser muito bom no caso do fogo no estômago, né? Porque é o caso que já tem pus, que já tem sangue, e aí comer ela, ou fazer chá, né? Tem plantas que você pode comer, fazer um pratinho ornamental para ficar mais bonitinho. Em casos de abscessos intestinais, então nesse caso aí, a barriga, quando você apalpa, já é possível sentir o abscesso, né, na barriga. Então, assim, é muito importante fazer esse diagnóstico. E aí, gente, é isso para finalizar hoje, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aqui para mim, que eu respondo. E agradecer a presença de vocês. Se você, né, tá vendo esse vídeo depois no gravado, compartilhe. É um vídeo que é bem curtinho aí e é importante porque muita gente, você pode ajudar muita gente a se livrar das dores de forma definitiva, né? Com plantas que você pode ter acesso aí, né, na região, né? Pode encontrar na internet, você pode comprar mudas, né? Pode comprar até no sacolão, como eu falei aqui no caso da jurubeba. A madressilva não, mas a gente encontra na internet cápsulas manipuladas, a gente encontra em casas de produtos naturais, elas secas, então a gente pode ficar livre. E o diferencial é que a gente diagnosticando de forma correta se é yin, se é yang, né? A natureza dessa desarmonia, vamos dizer assim, né? Da desarmonia que se apresenta no corpo, você restabelece a sua saúde de forma definitiva, né? Lembrando que a medicina tradicional chinesa, ela tem mais de 4.000 anos, então, assim, ela funcionava nos primórdios, continua funcionando, né? Mesmo que pra gente aqui, para muita gente não seja tão comum, mas ela trabalha no restabelecimento da nossa saúde, tá ok? Muito obrigada e boa noite.